Nessa noite eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Em busca de fama, em busca de dinheiro, mergulhei-me de corpo e alma no mundo chamado baixo espiritismo. Para você ter uma ideia, quem foi Jorge de Oxóssi, o homem das matas, o homem do passado, eu dei 6 vezes a minha alma aos demônios. Hoje eu tenho o corpo todo cortado para servir de testemunho. Dei 6 vezes a minha alma, 6 cabeças, riscando 6 vezes a minha alma aos demônios. Risquei 9 pontos na linha de Nagô, de Merei, de Aguidá, de Ebô, de Ababaloé. Depois eu vim para as linhas de Kikongo, que é a Umbanda, que manda o Candomblé, Moçambique, a Magia Negra, o Voodoo, Queto, Nagogo, de Patuanu e a linha de Allan Kardec. Por isso me tornei Ialorixá e Babalaorixá de santo. Mas santo eu sou hoje, porque sou filho de Deus, El Shaddai Todo-Poderoso. Hoje vou para onde quero, vou para onde os irmãos me convidam e vou para onde bem der na minha cabeça, porque hoje sou lavado e comprado com o sangue de Jesus. Tranca-rua me chamava de cavalo e era cavalo dele mesmo, mas hoje cavaleiro de Jesus Cristo de Nazaré. Com 7 anos e meio, meus pais resolveram mudar-se para o Paraná, uma cidade chamada Foz do Iguaçu. Logo que chegamos ali, Jesus salvou toda a minha família. Mas eu acompanhei meus pais um tempo, não gostei do barulho, então fugi de casa e fui morar dentro de uma tenda de Umbanda. E ali naquela tenda comecei a abrir os meus primeiros passos. Logo em seguida, um dia eu estava dormindo, e isso fazia 4 meses que eu estava ali. Meu pai não sabia por onde eu andava, ninguém dava notícia, meu pai procurando. Eu estava dormindo quando eu ouvi e vi uma voz feminina. E aquela voz me acordou e disse: queres ficar rico? E eu disse para aquela voz: sim. Então me levantei e ela disse: não acenda a luz. Mas eu percebi que estava falando com uma figura feminina. Pelo menos no visual estava vendo uma mulher. E ela então deu uma gargalhada e disse: você precisa fazer uma coisa, você vai comprar ou roubar uma faca e entrar dentro de um cemitério, e depois eu lhe dou as instruções. Eu acompanhei então, uma semana depois, aquela voz, aquela visão, aquele demônio, e pulei o muro de um cemitério de uma cidade chamada Campo Mourão, no Paraná. E logo que entrei dentro daquele cemitério, cheguei até num determinado local, num túmulo, e aquele demônio começou a me dar as instruções. E agora eu cortei a minha mão esquerda e 3 vezes eu escrevi o meu nome num livro: Jorge de Oxóssi, de livre e espontânea vontade, entrega sua alma ao demônio. Voltei para trás, o meu pai descobriu onde eu estava, tentou me tirar dali, mas agora tomado por uma força anormal, agora já com alguns poderes que antes não tinha, agora algumas coisas começou a subir ao coração. Comuniquei agora ao meu pai de santo o que tinha acontecido, e ele então começou a me dizer que eu era mediúnico, que era muito forte, eu precisava desenvolver então em Salvador. Fui enviado para Salvador, ali junto com Hilarie, Zé do Bus, Chico Xavier, Mãe de Ná e outros nomes da magia. Eles ali agora começaram a desenvolver Kikongo, de Abadá, de Merei, de Ababalu, de Xangô. Isso quer dizer, os orixás que deixam as pessoas nervosas, os demônios de terra. Comecei então a separar casais. Fui conhecido como o homem das matas, o pai de santo que mais separou casais nesse país, mas nunca consegui separar um casal de crente, queridos, porque no crente capeta não pode tocar. O crente é guardado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Logo que cheguei em Salvador, a mãe menininha me olhou e disse: aqui você vai ter que ter muita coragem. Me tatuaram todo o meu corpo. Se você entende de tatuagem, sabe, tatuagem não sai da pele. Hoje, se você viver de camiseta, vai ver os cortes, os furos, ainda estão em meu corpo. Mas as tatuagens, na noite a qual eu aceitei a Jesus como meu Salvador, todas elas desapareceram do meu corpo, porque Jesus ainda faz milagre no meio da igreja. Meu pai agora descobriu onde eu estava. Meu pai descobriu o que eu estava fazendo. Fui tentar me tirar dali, mas não conseguiu mais. Eu agora, com ódio mortal do meu velho, comecei a dizer palavras de que qualquer dia iria matar. Mas eu me lembro que o meu pai estava acompanhado com um outro irmão, e aquele irmão disse: irmão Antônio, entrega teu filho para Jesus. Na hora certa Jesus vai tirar o teu filho daí, irmão Antônio. O meu pai então voltou para trás e começou a orar por mim. Orou 1 ano, 2
2, 5, 10, 15, 20, 25, 27 anos depois, o Senhor ouviu a oração do meu papai. Eu não sei quanto tempo faz que você vem orando pelos teus familiares, mas uma coisa sei: o Senhor já ouviu a tua oração, e na hora certa você vai ver o teu parente com as mãos levantadas dizendo: o Senhor é o Senhor da minha vida, porque o teu parente pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Eu agora comecei a abrir cabeça para os orixás para me tornar famoso. Minha primeira participação em televisão foi num filme chamado Pichote. Ali já ganhei um cachê de $10.000. Aquilo era muito para um garoto adjuvante começando, era muito, o que é isso? E agora eu já comecei a ter o meu próprio dinheiro. Agora eu comecei a dar passe nas pessoas. Agora eu comecei a fazer algumas pontes em novelas, em televisão. Agora aquilo começou a subir para o meu coração. Já era conhecido, o meu nome já saía em revista. Agora aquilo tudo começou de uma maneira anormal, invadiu meu coração e tudo começou a ficar diferente. Foi quando o demônio me chamou e disse: você vai ter que abrir agora a tua terceira cabeça. Eu já disse aos irmãos que tudo que disser posso provar no nome e no sangue de Jesus Cristo. Para você ter uma ideia, eu fiquei 19 anos de minha vida sem tomar banho, sem cortar meus cabelos, sem cortar a minha barba, sem tirar as minhas unhas e sem comer uma comida normal. Por isso era tão magro, 57 quilos, hoje 130, para a glória de Deus, porque é Deus que está cuidando da minha vida agora. Você precisa abrir a tua terceira cabeça. Eu fui enviado para Uganda, Kawawa, na África. Fiquei ali 1 ano, 2 meses e 26 dias aprendendo a arte da magia e da feitiçaria. Ali, irmãos, eu aprendi as chamadas técnicas modernas, como separar um casal. As 4 frases que, se você falar dentro de sua casa, para o teu cônjuge, para a tua esposa, o teu esposo, se você falar no momento de nervosismo, se você falar, o demônio sabe que nós não somos 100% espiritual, e por alguma razão você, no auge do teu nervosismo, se você pronunciar uma dessas frases, vai dar direito cerca de 74% do demônio tentar 3 dias amadurecer essa ideia de separação. E começamos a aprender as técnicas modernas, como que os jovens iriam desaparecer a palavra namoro, como iria aparecer a palavra ficar, por que jovem ia ficar. Atrás da palavra ficar, atrás de cada letra, existe 2.773 demônios atrás de cada letra. Por isso, jovem, é melhor você ficar com Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por você. E quando você estiver namorando com alguém, usa a expressão namorar, porque uma expressão ficar é diabólica. Mas aquele demônio começou a bradar e me dar como que a gente ia trabalhar dali em diante. Ele disse 4 coisas, rapidamente vamos tirar dos meios evangélicos, e ele começou a montar todo ali o organograma, como que a gente ia trabalhar a partir daquela data. Mas o que mais me chama a atenção, ele disse: você vai ser famoso, você vai fazer um montão de coisa, mas tem um detalhe. Lembre-se que lá no Brasil, aonde você vai trabalhar, existe uma raça de gente que não pega nada neles. Tem um povo lá no Brasil que não tem medo de nossos trabalhos. E eu perguntei a ele: quem são esse povo? Todos têm que ter medo de mim? Eu já era aí alorixá e baba lá orixá de santo. Mas ele disse: quando você chegar no teu canjeria sentado, você pergunta. Mal o avião pousou em Salvador, eu entrei dentro do roncol de mãe menininha e perguntei. Eu disse: mãe menininha, quem é o povo que não me respeita? Quem é o povo que não tem medo dos nossos trabalhos? Ela sorriu e disse: filho, o único povo que não tem medo de nós e que não pega nada neles é conhecido como evangélicos. Fica longe dos crentes, porque dá azar mexer com essa raça de gente. Você tem a marca do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, meu querido. Levante a tua cabeça e profetiza a tua vitória, porque maior é quem está com você, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Hoje, ali na minha região, pastores, eu conheço crente que tem medo de tudo e todos, irmãos. Eu conheço crente que tem medo de escuro, cemitério, defunto. Tem crente que não pode escutar um barulho dentro de casa, que fica todo arrepiado e diz: ai meu Deus, o capeta está jantando lá na cozinha. Querido, o cão não entra dentro da tua casa não, meu amado, porque na entrada principal da tua casa tem a marca do sangue de Jesus Cristo. Na entrada principal da tua casa tem um varão de guerra acampado lá.
Eu virei para a mãe menininha e falei, que é isso? Eu conheci os evangélicos, eu via eles ali no bico das praias, um povo esquisito. Eu falei, que é isso, mãe menininha? A senhora está querendo me dizer que eu vou ter que respeitar essa raça de gente? Ela falou, filho, fica longe de crente. Crente não briga e nem é nervoso. Fica longe desse povo. Eu falei, que é isso, mãe menininha? A senhora está querendo me dizer que eu tenho que ficar longe deles? Ela disse, crente não briga, crente não é nervoso. Eu falei, então posso chegar e dar uma bolacha num crente? Ele não vai fazer nada para mim? Ela falou, é melhor você não fazer isso. Porque se você mexer com o crente, ele vai para a casa deles, para a igreja deles, e quando chega lá, eles faz uma coisa chamada reza com os pés para trás. E o crente que faz reza com os pés para trás, dá azar mexer com eles. Eu disse, o que é rezar com os pés para trás? Eu nunca tinha escutado isso. Ela falou, sabe o que eles fazem? Se você mexer, ele se ajoelha, põe os pés para trás, faz uma reza, dá uma quiumba, e você tem até que se mudar de perto da casa deles. Essa raça não anda sozinho, por isso nunca bata de frente com o crente, porque você perde. Levante a tua mão e glorifique o teu Deus nessa noite, porque maior é quem está conosco. Mas eu virei para ela, que é isso? Eu conheço os crentes, eu vejo eles aí, é um povo esquisito. Ela falou, filho, dá azar mexer com essa raça. Que é isso? Eu vou ter que respeitar eles. E ela falou, é bom ficar longe deles. Crente não tem medo de nós. Eles são metidos porque anda alguém com eles. Quem é que anda com eles? Ela nunca soube me explicar. Mas quando eu aceitei a Jesus, o irmão disse, irmão Jorge, um anjo de Deus vai estar com você no teu deitar e no teu levantar. Levante a tua cabeça, irmão Jorge Val, porque a vitória é nossa. Porque o anjo do Senhor estará contigo e o próprio Cristo estará com você por onde quer que andares. Que é isso? Quem é que anda com eles? E aí eu brincando, um dia falei para a mãe menininha, qualquer dia eu quero dar um cacete num crente, só para ver se alguém cuida deles mesmo. Dancei, irmãos, que o crente não anda sozinho. Não demorou muito tempo, chegou o dia de nós enterrar o abadá, enterrar o axé. Hoje a gente encontra as pessoas falando que axé é sorte, axé é paz. Irmãos, a palavra axé está na página 63 do livro São Cipriano. A palavra axé está lá, o abadá está lá. E aí o significado da palavra axé é sou do demônio e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Porque a palavra paz, em qualquer língua que você pesquisar, é shalom, ou shalom, halaman, karim, kadosh, como queira. Quando alguém fala, olha, muita paz, muita axé, viu? Você grita bem alto, e o sangue de Jesus para você, viu? Eu estava no Nordeste, terminamos ali uma campanha, estava retornando, 5 horas da manhã. Eu cheguei no aeroporto, entreguei minha passagem, a moça me deu o bilhete para o embarque. E quando eu fui saindo, ela me chamou e disse, moço, eu poderia te abençoar? Eu disse, pode. Ela segurou na minha mão e disse assim, bem baixinho, moço, 7 vezes já axé pro senhor, viu? Eu pensei, cãopeta, que é uma mistura de cão com capeta. Segurei firme na mão daquela moça e disse, eu também posso te abençoar, filha? E ela falou, pode. E eu dei-lhe um berro, porque eu sou meio escandaloso, irmãos. Eu gritei bem alto, moça, o sangue de Jesus está em poder, viu? Ela levou um susto, falou, você é doido, moço? Falei, sou doido por Jesus e apaixonado por ele, né, rabaçarábia. Fomos enterrar o axé, o abadá, como queira, e eu levei alguns filhos de santo. Porque lá tem filho de santo, o pai de santo, e a orixá de santo, babalá orixá de santo, lá tem tudo isso aí de santo, irmãos. Mas lá não tem santo não, santos somos nós que somos filhos de Deus, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas lá ele chama de filho de santo. Eu peguei alguns filhos de santo, a gente foi para uma encruzilhada de terra, chegamos ali aproximadamente meia-noite, eu fiz um círculo muito grande, e nós fizemos o descarrego, e dentro ali daquele círculo, a gente colocou o bode, colocou aquelas coisas aramadas de macumba, e começou o trabalho. Não demorou muito tempo. De longe eu ouvi alguém cantando um cântico que eu nunca vou esquecer na minha vida. Mas o violão estava desafinado. Eu virei para um filho de santo e disse, quem está tocando violão aí? Aí um filho de santo sorriu e disse assim, pai, isso nem é a gente não, seu pai de santo. Isso é um grupo de crente que está vindo lá embaixo. E eles vão passar nessa estrada. O senhor não acha melhor nós sair do meio da estrada e deixar os crentes passar em paz, não?
Eu disse, não senhor, eu sou pai de santo e alorixá de santo, esse crente que quiser que passa pelo meio do mato, aqui ninguém vai pisar. Chamei pai Kika da Angola, que na época era meu orixá de cabeça, hoje é o Espírito Santo de Deus. Disse, preto velho, fica aqui, toma uma bebida, não deixa esse povo passar. Ele falou, pode deixar que crente não pisa no ponto de misifio e nem passa nessa estrada. Eu falei, se vocês quiserem passa pelo meio do mato, aqui crente não vai passar, vai? Ele falou, pode deixar que aqui não passa. Mas só que os irmãos vinham cantando lá embaixo, aleluia, aleluia, lá embaixo. Preto velho me chamou, falei, o que foi, nego velho, tu quer mais bebida? Ele disse, não, o nego velho está avisando que não vai poder fazer nada dessa vez não. Nego velho não vai ajudar misifio não, nego velho vai bater cabeça e vai para o anda que é melhor. Eu falei, mas por que, preto velho? Você vai embora? Não, nós vamos encarar os crentes. Ele disse, não, essa raça estava fazendo um trem lá embaixo chamado vigília, e eles estavam fazendo as rezas com os pés para trás lá embaixo. Por isso eu aconselho todo mundo sair do meio da estrada. Preto velho correu, Zé Pelintra correu, tranca a rua, saiu atropelando as pombas, foram embora. Todos os filhos de santa voaram no meio do mato, 2 deles levaram o bode não queria ir, e levaram as bebidas, as galinhas, um deles bateu no meu ombro e falou, o senhor vai ficar aí, seu pai de santo? Eu disse, não, eu vou acompanhar vocês para não ficar chato, e pulei lá no meio do mato, e os irmãos passaram cantando e glorificando o nome do Senhor da guerra. Porque é o diabo quem tem que sair da tua frente, meu querido irmão. Você não anda sozinho, você anda acompanhado com o maior homem da história, Jesus Cristo de Nazaré. O crente não anda sozinho, o crente anda acompanhado com um varão de Deus. Eu pensava que aqueles irmãos iam passar. A gente pulou no meio do mato e não andamos muito, 20 metros, se fosse 20 metros, e a gente ficou escondido atrás de algumas moitas de mato, de algumas árvores, e aqueles irmãos vinham passando, e um deles parou, e ficou olhando assim, e disse assim, irmãos, estava acontecendo uma macumba aqui, e pelo jeito a capetada saiu correndo. Irmãos, se raiva matasse, eu tinha morrido de raiva naquele dia, porque aquele irmão começou a dizer, tem que correr mesmo, somos servos de Deus, lavado e comprado com o sangue de Jesus, e capeta tem que sair da nossa frente. Eu falei, não, tranca a rua, eu quero matar aquele cara. Era um irmãozinho de cor, bem pretinho. Eu falei, tranca, eu quero dar um tiro no peito daquele neguinho, eu quero matar ele. Sabe o que tranca a rua falou? Fecha o bico e fica quieto, quem anda com ele pode vencer você, então fica quieto. Terminamos aquele trabalho, conversei com uma menininha, disse, mas menininha, o que está acontecendo? Era um grupinho pequeno e eles me dominaram, quem é que anda com eles? E novamente ela me aconselhou dizendo, fica longe deles, eles têm muita coragem porque não anda sozinho, crente não sai de casa sem convidar alguém para ir com eles, por isso fica longe. A oração é a chave da nossa vitória. Uma menininha me deu os últimos conselhos, e agora eu podia andar com meus próprios pés, agora eu podia montar a minha própria associação. Então eu retornei para Foz do Iguaçu, a cidade onde residia, morava na época, mas eu tive que vir fazer uma conexão aqui no Rio de Janeiro. Logo que eu cheguei aqui, a Confederação Espírita Carioca ficou sabendo que eu estava passando pelo Rio. Me convidaram, eu tinha acabado de chegar da África, olha, você vai dar algumas palestras para a gente. Durante a noite a gente fazia trabalho, durante o dia a gente ia para a praia, eles chamam de roda de samba. Amanheceu o domingo, 10 horas da manhã, a gente estava ali no Flamengo, na praia, debaixo de um quiosque, quando eu fiz o seguinte comentário, eu vou tomar saideira, eu vou descansar, porque à noite ainda temos trabalhos. Como eu falei isso, irmãos, eu olhei assim para o meu lado direito, eu vi algo que eu nunca tinha visto. Eu vi 3 moços, aparentando 20 anos, não mais do que isso, e aqueles moços estavam de paletó e gravata na praia, e eu fiz o seguinte comentário, o cara para vir de paletó e gravata numa praia tem que ser maluco, um calor desse e o cara com esse paletó, esse cara é doido. Quando eu falei isso, um filho de santo falou, fala baixo, pai, esse povo é crente, dá azar mexer com essa raça de gente. Eu falei, sabe de uma coisa, se um cara desse vier me entregar um papel desse aí, eu bato na cara dele e faço ele comer que esse monte de papéis aqui na frente de todo mundo, porque eu sou Jorge de Oxóssi e ele não vai ter coragem de me entregar um papel desse aí. Irmãos, para que eu falei isso? Aquele irmão deu um folheto assim para alguém e fez esse gesto, olhou lá para onde eu estava, e o filho de santo falou, ih pai, o cara ouviu. E ele marchou na minha direção como um valente de Davi.
Quando ele veio pisando na areia, eu observei que o pé dele afundava na areia, e eu usava 72 guias no meu pescoço, guias de miçangas. A revista Veja pesou, a Time pesou, a Isto É pesou e outras revistas pesaram. Se eu fizer assim com a minha calça, irmão, você vai ver essas marcas, esses cortes das correntes que eu usava, elas me cortavam, e as marcas estão em minhas duas pernas. Só nas minhas duas pernas era 7 quilos, entre búzios, metais e correntes. Era cavalo de tranca-rua, mas hoje cavaleiro de Jesus Cristo de Nazaré. E aquele jovem veio andando na minha direção. Eu tinha o corpo fechado 7 vezes, usava as chamadas 7 pernas de Oxóssi. Virei a guia ao contrário, chamei firmeza, e o guia disse no meu ouvido: cuidado com ele, que ele faz muita reza com os pés para trás e não está sozinho. E quando aquele jovem veio aproximando de mim, eu fiz ele parar. Porque ele vinha olhando muito para mim, ele vinha falar comigo. Eu disse: para, cara, você parece que quer falar comigo. E aquele irmão sorrindo disse: moço, eu quero te entregar um folheto da palavra de Deus. Eu falei para ele: crente, eu não quero o teu papel, rapaz. Eu sou pai de santo, e alorixá de santo, e babalaorixá de santo. Eu não quero o teu papel, dá licença, sai fora. Mas ele ficou me olhando, e eu comecei a falar palavrões de baixo calão. E entre eles eu disse: crente, tá giando aqui na praia? Para você estar de paletó e gravado, tem que estar giando. Irmãos, quando eu comecei a tirar sarro, a ridicularizar aquele irmão, a boca dele começou a mexer numa velocidade que eu nunca vi uma boca mexer tão rápido daquele jeito. Aí eu virei para um filho de santo e falei: o que esse cara está fazendo? Quando eu falei o que esse cara está fazendo, o filho de santo falou: pai, ele está rezando. O crente, quando dá de cara com pessoas como a gente, não corre, pai, e muito menos esse neguinho, ele não vai correr. Irmãos, eu creio que foi a oração mais rápida que aquele moço fez. Eu tenho a impressão que a oração dele era mais ou menos assim: Jesus, eu vou orar, esse capeta vai ter que correr, porque a vitória e poder no teu sangue. A boca dele mexia, irmão. E quando eu vi a boca daquele rapaz mexendo, eu não sei explicar para os irmãos, só sei que as minhas duas pernas começou a fazer assim. Aí o filho santo falou: pai, o senhor está tremendo? Eu disse: de raiva, estou com raiva, mas eu estava com medo de alguém que estava com aqueles 3 moços. Você tem alguém que anda com você, você tem alguém que cuida de você. Para com essa reza que você está me incomodando, pode parar com isso. Mas a boca dele aí é que mexia, irmãos. E aí eu vi que ele ficou esquisito. Eu falei: para, cara, para, porque olha, eu peguei assim uma garrafa, e aquele moço olhou para mim. Eu falei: se você não parar, eu vou bater na sua cara. Quando eu falei: se você não parar, eu vou bater na sua cara, aquele moço com muita calma disse: moço, quem é você para bater num servo de Deus? Eu estou fazendo a obra de Deus, e o sangue de Jesus tem poder e me garante a vitória. Eu peguei assim uma garrafa, quebrei e falei: agora você vai saber quem sou eu. Eu sou pai de santo e alorixá de santo, e vou explodir você. E quando eu quebrei aquela garrafa, eu estava debaixo do quiosque, eu desci. E quando eu desci, que eu pisei na areia, um filho de santo me agarrou por trás e disse: calma, pai, tem alguém com esses caras, e não são nossos guias. Falei: tu tá maluco, tu tá bêbado, não tem ninguém. Mas para a honra e a glória do nome do Deus que você serve, quando eu olhei de novo, eu vi 2 varões em volta daqueles crentes, né, um estava do lado direito, o outro do lado esquerdo, e aquele varão que estava do lado direito, eu nunca vou esquecer o seu rosto, a sua fisionomia, eu nunca vou esquecer. Ele levou a mão, o braço certinho em cima daqueles 3 moços e fechou o punho, e fez um gesto e disse assim, bem baixo: nesses aqui, jamais você tocará. Eu fiquei todo arrepiado, fiquei todo esquisito, falei: vocês andam com guarda-costa, né? Da onde saiu esses caras tão rápido? Fiz esse sinal, levei na bola de prata que eu tinha implantado em minhas costas. Este é o meu São Jorge Guerreiro que eu tinha implantado no meu braço. As cicatrizes estão aqui. Se você duvidar, eu te mostro. As cicatrizes ainda estão. E quando eu fazia esse sinal, o peso ia somente para o meu lado direito. Eu colocava o peso só na minha perna direita. Então, irmãos, eu falava 3 frases. Um demônio incorporava e eu brigava com 3, 4 pessoas com muita facilidade. Mas naquele dia não deu certo. Quando eu fiz o bradamento, o Exu falou na minha orelha: disfarça e sai fora rapidinho de perto desses crentes, porque quem está com eles pode vencer você. Eu falei: o que é para me fazer, tranca-rua? E ele disse: corre, porque se você não correr, o crente vai gritar e você vai cair, vai ficar feio para sua cara. Cai fora. E eu só dei uma carcada no chapéu que eu usava assim, irmãos. Eu estava calçado uma chinelinha aberta. Eu vi quando aquela chinelinha subiu para cima cheia de areia. E eu,
Quanto mais eu corria, mais dava vontade de correr. Quando eu disparei correndo, eu falei, espera aí que eu já volto. E saí fora. E quando eu saí correndo, eu vi atrás de mim, o sangue de Jesus tem poder. E eu, ó. Cheguei na porta do hotel, pedi a chave, o moço falou, pai, o senhor está correndo? Falei, estou fazendo uma ginásticazinha. Mas eu estava com medo de um varão que está acampando a teu redor. Daquele dia em diante eu passei a ter medo mortal de crente, irmãos. Até de desviado eu tinha medo, irmãos. Eu tive 39 tendas de Umbanda, mais de 1.600 filhos de santo registrados somente do estado de São Paulo. E um dia eu estava abrindo a sessão, quando um filho de santo disse assim, pai, hoje aqui não vai descer nenhum guia. Falei, por quê? Aquele senhor lá do fundo está atrapalhando todo o nosso trabalho. Falei, vai lá e manda ele embora. Eu já fui e ele falou que não vai embora sem não falar com o senhor. Falei, então vou lá. Cheguei perto dele, frio, mal educado, porque eu era assim. Eu disse, cara, eu não sei quem é você, não te convidei para vir aqui, só sei que você está atrapalhando o meu trabalho. Faz o seguinte, cai fora, vai embora que vai ficar melhor para você. Ele falou, moço, eu vou sair, eu não quero briga, eu não quero confusão, mas o senhor seria educado de me ouvir um minuto? Eu só quero um minuto da sua atenção, por gentileza. Eu falei, muito bem, o que que você quer? O barulho estava alto, então eu coloquei o meu ouvido próximo à boca dele para ouvir o que ele tinha para me dizer. Para que eu fiz isso, irmãos? Falei, fala logo, fala que eu estou com pressa. Quando eu fiz esse gesto, ele disse dentro do meu ouvido, moço, você não vai entender direito, mas eu sou um desviado. A mim ele não disse nada, e eu falei daí. Ele disse, olha, eu troquei Jesus por coisas muito pequenas. Troquei Jesus por noitadas, bebida e prostituição. E hoje eu vim procurar a solução para meus problemas dentro de um terreiro de macumba. E disse dentro do meu ouvido, irmãos, só que isso não vale nada não, viu moço? Porque se Deus não fizer alguma coisa para o homem, o capeta só veio para matar, roubar e destruir. Eu virei para ele e disse, está morto! Eu vou te matar. Você vem mexer comigo dentro do meu congado. Aqui não, aqui é meu território. Aqui você vai morrer. Falei, cara, eu vou matar você. E o meu segurança chegou comigo, ele era um carinha pequeno. Eu falei, não, esse é meu. Esse eu quero matar. Eu quero, cara, eu vou bater tanto em você. Olha, eu vou bater. E comecei a falar que ia estourar ele, que ia bater nele. E ele ficou me olhando e disse assim, você não pode bater em mim não. Falei, não só posso como devo, eu vou te estourar, vou bater em você. Agora vim querer falar dos meus guias, dos meus orixás aqui dentro. Você vai apanhar sim, porque você é dos nossos. Você bebe, fuma e bagunça, você é dos nossos. Agora vem dar de bom. Aqui você vai ter que dançar o que eu tocar. Aqui você vai dançar. Ele falou, você não vai tocar em mim. Eu falei, tá, por que eu não vou tocar em você? Ele falou, por causa disso. Jesus, eu sou um desviado, mas nessa hora eu estou voltando, Senhor, para ti. Eu estou voltando, eu estou voltando. Rabacharânia. O homem voltou para Jesus dentro de um terreiro de macumba, pastores. E nisso, irmãos, ele olhou assim em mim e disse, agora eu voltei para Jesus. E tem uma coisa, seu Pai de Santo, o sangue de Jesus tem poder, viu? Quando ele disse o sangue de Jesus tem poder, irmãos, eu levei uma queda de perna para cima, que fiquei sem fala. O filho de santo chegou e falou, pai, o senhor caiu? Falei, esse cara gritou uma frase maluca aí, rapaz. Ah, pai, eu decorei. Ele falou assim, que o sangue de Jesus tem poder. Eu pacotei novamente por cima do camborno, porque há poder no sangue, no sangue, no sangue, no sangue, e no nome de Jesus. Quantos crê nesse nome, quantos crê nesse sangue? Levante a tua mão, profetiza a tua vitória. Glorifique o Senhor teu Deus nessa noite, porque somos mais do que vencedores pelo poder do sangue de Jesus o Cristo. Daquele dia em diante eu passei a ter medo mortal de crente. Quantas vezes eu estava andando aqui nas ruas do Rio de Janeiro, até mesmo aqui em Angras, e quantas vezes o demônio falava assim, cuidado com aquela pessoa lá, ele faz reza com os pés para trás. Aí eu passava todo desconfiado, bom dia, tudo bem? Crente não sai de casa sozinho, querido. O tempo passou, chegamos no ano de 1985. Naquele ano eu fui convidado a participar de uma novela conhecida como Roque Santeiro. A Roque Santeiro, a cada 10 brasileiros, 8 viram aquela novela da época. Acho que nem precisa ir longe para descobrir que eu fazia o lobisomem naquela novela. Parece que esse homem que vocês estão vendo aqui, esse aqui é transformado pelo poder do sangue de Jesus o Cristo.
No comecinho de 86 eu me mudei para Campinas. Comprei uma belíssima casa, com o dinheiro que ganhei, com o cachê, comprei uma belíssima casa em Campinas. E quando eu estava descarregando os móveis, o meu vizinho da esquerda, morando numa casa grande, num sobrado, na parte de cima da casa, ele acompanhando a movimentação da mudança, dali um pouco ele disse assim: bom dia, moço, você é o rapaz que vai morar nessa casa? Eu disse: sim, sou eu mesmo. E ele disse: parabéns, a gente vai ser vizinho, você vai morar numa bela casa. Eu vi essa casa no alicerce, olha, parabéns, eu quero te dar as boas-vindas no nome da vizinhança. Quero dizer que o senhor vai ser muito feliz nessa nova casa, que Deus vai guardar o senhor, a sua família, que Jesus lhe cubra com o seu sangue, que Jesus guarde o senhor. E eu comecei a pensar: meu vizinho é crente. Moço, eu queria saber o seu nome. Aí eu falei: por que você quer saber o meu nome? Ele disse: é porque eu sou crente. Falei: eu já tinha percebido. Ele disse: eu falei: mas por que você quer saber esse meu nome? Ele falou: porque eu sou evangélico e eu quero colocar o seu nome. Eu tenho por hábito orar pelos meus vizinhos, e eu vou colocar o seu nome lá no caderno da oração. Eu vou dizer para o senhor que eu vou orar todos os dias pelo senhor, viu? Eu pensei comigo: eu vou matar esse crente do coração. Ô crente, você não vai orar por mim raio nenhum. Primeiro que eu não gosto de crente, não gosto, eu já não estou gostando do senhor. Eu sou pai de santo, como vocês falam lá na sua igreja. Eu mexo com cão, com capeta. E eu sou pai de santo da linha de Nagô, de Merei, de Aguidá, de Eboi e disparei, irmão. Quando eu terminei, ele olhou em mim e disse assim: nossa, como o senhor estudou? Falou: não assustei o crente? O crente só tem medo de pecar, irmão. O crente só tem medo, mas de capeta não, meu querido. O sangue de Jesus tem poder e nos garante a vitória. O sangue de Jesus. Você não vai orar por mim nem colocar o meu nome. Fica na sua e eu na minha. E mudei ali. No outro dia eu contratei guarda, segurança, aquela coisa toda. Eu cheguei, era 3 horas da manhã aproximado. E quando eu cheguei, que eu buzinei, que o guarda está abrindo o portão, eu escutei: seu Jorge. Falei: nossa, o crente acordado de hora dessa? Bom dia, né, seu Daír? Porque é bom dia, né? Estava acordado? Eu estava orando pelo senhor, seu Jorge. Seu Daír, eu sou pai de santo, seu Daír. Ele falou: calma, seu Jorge, eu também sou pai de santo. Falei: não, por quê? Você é crente? Ele falou: não, tem filhos que são santos, por isso eu sou pai de santo. Pai de santo de verdade, aleluia. Vai orar por mim não, esquece esse negócio. Na outra semana, novamente, tarde da noite, buzinei o carro, papá: seu Jorge. Falei: seu Daír, eu vou pegar a raiva do senhor, cara, eu não quero a tua oração. Ele falou: calma, seu Jorge, Jesus te ama, eu também te amo. Terceira vez: papá, seu Jorge. Estava chovendo, eu olhei, o Daír estava debaixo do guarda-chuva. Jesus te ama, seu Jorge. Falei: eu vou matar esse cara. Entrei para dentro de casa bravo, dando chute no cachorro, gritando com o meu funcionário. Falei: vai lá, rouba uma peça de roupa desse cara. Eu só vou fazer somente um despacho, nunca mais ele vai endireitar. Filho de santo foi lá, roubou uma camisa ou camiseta, não me lembro mais. Mas quando ele chegou com aquela peça de roupa, irmãos, eu cruzei o ponto e joguei ela nas costas para cruzar da esquerda de Nagô. Quando eu fui cruzar aquela camisa para detonar a vida daquele crente, o demônio me jogou lá para trás e disse: você não pode tocar em nada que pertence a crente, porque todas as coisas dele, tudo, você não pode tocar. Nada. As tuas coisas Jesus guarda, meu querido. Mas mesmo assim eu terminei aquele trabalho. Outro dia eu cheguei, buzinei, nada do crente. Segundo, o crente sumiu. Terceiro, cadê o crente? Comecei a perguntar para os vizinhos: alguém viu o crente? A casa fechada? Não, ninguém viu. Consultei o Congá, falei: tranca a rua, cadê o crente? Já está doente, dessa semana ele não passa. Quem mexe com você morre. 7º dia, madrugada, eu cheguei tarde da noite. Quando eu
farol do carro iluminou a minha casa, eu parei o carro, porque estava toda iluminada, as árvores à frente da casa daquele crente, muita gente ali, carros, um movimento. Eu segurei o carro e disse: tranca, o que está acontecendo na casa daquele crente? E o demônio disse: eu matei o crente e ele está lá morto dentro de um caixote, porque quem mexe com você morre. Eu falei: você matou o crente? Ele falou: matei, e sexta-feira eu quero meu bode. Eu falei: muito bem, está prometido, sexta-feira eu te dou seu bode. E vim devagar, e quando eu fui entrando em minha casa, tinha um carro bem na entrada da minha garagem. Irmãos, eu ainda pensei nesse detalhe: é um parente, deve ter chegado, não observou que era uma garagem. Isso é até compreensível. Segurei o carro, como era um velório, eu buzinei baixinho, né, irmão? Respeito, baixinho. Pá, pá. Mas para o meu espanto, irmãos, e para a vergonha do cão, aparece Odair, vivinho. Seu Jorge! Falei: mas eu matei esse cara. Tranca a rua, falou: sai, 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 sai. E aquele irmão desceu, chegou perto da janela do carro, disse: tudo bem, seu Jorge? O senhor parece que viu um fantasma. Eu disse: e o senhor sumiu, seu Jorge? Seu Jorge, eu fui para a casa dos meus filhos no interior, e Jesus deu uma safra muito abençoada a eles, e eles me deram, seu Jorge, um carro de presente. E sabe o que Jesus me pediu, seu Jorge? Que eu fizesse um culto de ações de graça, e que eu deixasse o meu carro na entrada da sua garagem, seu Jorge, para o senhor ver o meu carro. Jesus, tem aí um mistério. O senhor não quer dar uma volta no meu carro? Quem cuida de você tem todo o poder nos céus e na terra. Tem todo o poder nos céus e na terra. Oh, aleluia. Um dia um rapaz me chamou e disse assim: pai, eu queria que o senhor fizesse um trabalho para mim, mas tem que ser agora. Eu pago o que o senhor cobrar, mas tem que ser agora. Eu falei: o que você quer? Ele disse: lá perto da minha casa mora um crente, e eu não tenho sossego, porque é o dia inteiro cantoria e oração dentro da casa daquele crente. E quando ele vai trabalhar, a mulher dele fica lavando roupa, cantando, e um rádio ligado, e ela ainda cantando: vamos adorar. Eu não aguento mais. Faz uma macumba para aquele crente sumir de perto da minha casa. Eu consultei o Congá e Tranca, falou: vamos tentar. Risquei para ele o ponto e disse: daqui 3 sexta-feira o crente muda. Ele vai ser até tocado de lá, ele vai sumir. Passou 3 sexta-feira, o homem voltou, eu estava abrindo a sessão, olhei e falei: eu conheço esse cara. Ah, é o cara que eu fiz o trabalho. E aí, o crente já sumiu, não já? Ele lá do meio do povo disse assim: ó. Chegou perto de mim e falou: pai, agora foi que o barulho na casa do crente aumentou, pai. O crente tinha uma radiola velha, que quando rodava os discos ficava pulando em cima assim, pai. O homem agora tem um 3 em 1 novinho, olha o tamanho das caixas de som. E o moleque dele chegou lá com um braço cheio de disco lá, pai. Agora que o barulho na casa do crente aumentou, pai. O que foi que o senhor fez aí? Eu falei: ih, rapaz, eu cruzei o pauzinho errado. Que cabeça minha, o pauzinho era pra lá, não pra cá. Ó, você vai ter que dar mais um dinheirinho aí pro santo. Não, eu dou, eu quero que o crente mude. Falei: isso, ajuda aí. Ele foi embora. 3 sexta-feira o homem voltou. Falei: e aí? Agora ele mudou. O seu pai de santo, o senhor não quer devolver meu dinheiro, não? Falei: por quê? Nós estamos enricando o crente. O crente tinha uma bicicleta velha que quando ele rodava, a roda fazia assim. O homem agora tem uma bicicleta novinha. Ele usava uns palitozinhos feios, está usando linho agora. O homem já pintou a casa, nunca teve barulho na casa. Essa semana teve culto, e pelo que eu vi falar, vai ter um culto toda semana lá. O que está acontecendo? Eu falei: olha, o pauzinho está errado de novo. Mas eu vou fazer um desafio com você. Se esse crente não mudar daqui 3 sexta-feira, eu te dou um presente no valor de um carro. Tu pode ir, eu pago, mas não vou ficar desmoralizado diante do meu filho de santo. Ele falou: é um desafio. Eu falei: é um desafio. Consultei o Congá e Tranca a rua, falou: só tem um jeito. Compre a casa dele. Se ele pedir 10 mil, dê 15. Se ele pedir 15, dê 20. Se ele pedir 20, dê 30. Mas diga que ele tem 5 dias para desocupar a casa. Você não vai ficar desmoralizado diante do teu filho de santo, e a tua credibilidade vai aumentar. Eu falei: combinado. Me preparei, tomei o banho de descarrego, me ajeitei.
Porque, irmãos, como eu não tomava banho, eu pegava brilhantina, misturava com banha de galinha e passava no meu corpo. Porque a banha de galinha com brilhantina tira o fedor. Mas quando o sol esquenta, só o sangue de Jesus para você ficar perto. Hoje eu posso tomar até 10 banhos por dia se eu quiser. Porque é Jesus quem cuida de mim. É Jesus que cuida da minha vida. Me preparei, tomei o banho de descarrego, ajeitei as guias e marchei em direção à casa daquele crente pela manhã. Quando eu fui chegando na casa dele, alguém passou por mim de bicicleta e tranca a rua, disse: é o crente, é o crente, é o crente. Eu manobrei o carro, voltei, passei por ele, parei lá na frente, desci do carro, sério, fiquei esperando ele aproximar. Quando ele veio chegando, eu disse: bom dia, senhor, por gentileza, 1 minuto da sua atenção. E ele parou a bicicleta pertinho de mim, irmãos. Desceu da bicicleta com muita calma, sorrindo, me olhou de cima embaixo e disse assim: bom dia, amigo, o sangue de Jesus tem poder, não é? Tranca a rua que é comigo, irmão, já saltou lá atrás do carro. Eu disse: calma, cara, sem confusão, vamos conversar numa boa aqui. Ô crente, você é um cara de sorte. Ele disse: você já está enganado, porque eu não tenho sorte. A minha sorte foi Jesus ter morrido na cruz do Calvário por mim. Eu não tenho sorte, não. Irmãos, crente não tem. Lá na minha região tem uns que tem sorte, hein? Tem uns que ganha lá em Rapela tudo, ganha tudo, traz cá tudo e ganha. Mas essa é na minha região. Aqui não. Crente tem Jesus que cuida dele. Você é um cara de sorte, está vendendo a sua casa e eu sou o comprador e vou pagar no cash, vou pagar à vista. Pode falar, quanto é que você quer na tua casa? Preciso de uma casa nesse bairro, fui informado que você está vendendo a tua. Quanto é? Pode falar que eu vou pagar em dinheiro, vou buscar o dinheiro. Quanto você quer na sua casa? Ele me olhou de cima a embaixo e falou: quem falou para você que eu estou vendendo a minha casa? Eu orei tantos anos para Jesus me dar essa casa, rapaz. Agora que Jesus me deu, você acha que eu vou vender? Eu sei quem é você. O Espírito de Deus já me revelou. Você é um pai de santo que anda aí enganando as pessoas. Sabe, moço? O sangue de Jesus tem poder, viu? Eu pulei dentro do carro, saí até com o freio de mão do carro puxado, fui lá na casa do meu filho de santo e disse: o guia falou que é para você mudar de perto do crente. É Jesus quem cuida de você. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Queridos irmãos, eu vou dar um salto devido ao meu tempo. Ano de 1986 eu virei a quiumba e para não virar homossexual fui obrigado a me casar. Eu me casei porque o demônio disse que eu tinha que riscar um ponto para a pomba gira rainha. E todo pai de santo sabe, se abrir cabeça para esse demônio vai virar afeminado, vai ficar esquisito. Eu então virei para aquele demônio e falei: eu não vou virar esse negócio não, cearense não, já imaginou? Cearense, vira, não vira? E o demônio falou: você vai virar. Eu falei: não. Houve uma guerra de Congá e eles então me deram uma opção única. Eu teria que dentro de 90 dias achar uma mulher, e essa mulher se apaixonasse por mim e casasse comigo do jeito que eu era. Não podia usar magia, nem a feitiçaria, nem dinheiro. Em outras palavras, eu tinha que conquistar uma garota e ela se apaixonar do jeito que eu era. Só, irmãos, que na época eu não era bonito como eu sou hoje. Mas eu sou moreno muito bonito para Jesus. Mas naquela época eu não tomava banho, eu não escovava os dentes, eu não cortava meu cabelo. Quando você me via lá na novela, era maquiagem, viu? Porque eu não era aquilo lá não, era só acabar a gravação, eu tinha que tirar rapidamente, eu tinha poucos minutos para tirar. Hoje eu sou liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Mas o Senhor interveio, o Senhor colocou as suas mãos, eu estou pulando, e faltando 3 dias para eu virar homossexual, sentar o ponto e me tornar homossexual, casei com a mulher mais bonita do mundo, que hoje é minha esposa. Nos casamos muito disfarçado. Eu jamais podia tocar maritalmente falando, eu era casado com 3 pombagira, eu jamais podia tocar numa mulher viva, e quando eu queria algo dessa natureza, eu ia fazer com cadáveres, com mulheres mortas no cemitério, e sei que os irmãos estão me entendendo. Jamais toquei numa mulher viva, exceto no meu passado, bem no comecinho. Então me casei e aquela coisa toda, não podia tocar na linha. Vamos fazer uma coisa chamada lua de mel. E ali, para fazer a lua de mel, o demônio resolveu matar, e eu só não matei por causa da misericórdia de Deus. Eu creio que Deus já estava trabalhando na minha vida, mas o tempo passou, montei agora uma família, não podia tocar na linha, não podia conversar nem com a minha filha do
passado que veio morar com a gente, mas aquela pressão, e nós chegamos no ano de 1990, quando o demônio pediu o que mais precioso eu tinha. Eu estava fazendo uma gira, quando aquele demônio gargalhou, olhou para mim e disse: olha nessa folhinha. E quando eu olhei na folhinha, ele gargalhou, encurvado para trás, incorporado numa moça por nome de Neiva, e pegou uma garrafa de cachaça e virou e bebeu inteira, e depois ele quebrou aquela garrafa e disse assim para mim: daqui a 14 dias você vai matar a tua filha e a tua mulher e beber o sangue das duas. Eu disse: não, jamais tenho coragem de matar a minha mulher e a minha filha, elas não têm culpa. Elas não, eu mato quem você quiser. Mas aquele demônio disse: você é meu cavalo e vai ter que me obedecer. Mas eu creio que lá no céu houve uma reunião, e eu creio que Jesus olhou para os anjos e disse: chegou a hora de nós tirar Jorgeval de lá, porque eu morri na cruz do Calvário por ele. E queridos, agora uma angústia tremenda no meu coração. Fui atrás de ajuda, onde você imaginar. Me ajoelhei nos pés do meu melhor amigo na época, Chico Xavier. Disse: Chico, me ajuda, tu é o médio da Umbanda, não deixa eu fazer uma loucura dessa. E ele então bateu nesse ombro e disse: você é cavalo, você é escravo, vai ter que obedecer a ordem do Exu. Eu não conheço ninguém na terra e nem no além que possa ajudar você. Vai ter que fazer isso hoje. Mas eu não conhecia o Jesus que você serve, não sabia que Jesus tem todo o poder. Eu não sabia. Voltei para casa triste, preparamos a festa, agora nada vai me impedir, vou ter que fazer essa loucura. Mas Jesus estava trabalhando. Meu papai estava lá em São Paulo numa vigília, 3 horas da manhã, com os joelhos dobrados, quando o Senhor usou uma irmãzinha, e aquela irmã chegou, colocou a mão no ombro do meu pai, e o Espírito de Deus o tomou em mistério e disse: servo meu, eis que ouvi a tua oração desde o primeiro dia, conta tu nos dedos, eu tirarei o teu filho da onde ele está, porque sou Deus e tenho todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Meu pai levantou daquela oração, grato a Deus, levantou daquela oração dizendo: Deus, eu creio, eu creio. Pegou uma condição e veio direto para Campinas. Meu papai chegou em casa às 4 horas da tarde. Irmãos, eu vou te contar como que era a minha casa, a minha sala principal. 3 paredes, cheia de imagem, de baixo em cima, 2 da minha altura. Ali dentro tinha um viveiro, um cercado, onde tinha mais de 120 gatos, 3 cobras, 5 bodes, sapo, tinha todos os cantos daquela sala. Em noite de festa, conhecido como louvação aos orixás, era mais de 1.400 velas acesas, 2 funcionários para cuidar e autorização do Ibama. Foi desse ambiente que o Jesus que você serve me resgatou com mão forte, porque ele tem todo o poder. A campainha tocou e eu estava deprimido no fundo de casa, porque teria que fazer a maior estupidez da minha vida. E eu olhava para minha filha e pensava: que espécie de animal, que espécie de monstro tem coragem de matar a vida da própria filha? Não, não vou fazer isso. Mas os demônios vai fazer sim, você é meu cavalo, vai ter que obedecer. Mas irmãos, eu ouvi quando a minha filha gritou: vô, que saudade. Tranca-rua se alvoroçou e disse: teu pai já veio estragar tudo, mas coloca atrás da porta um charuto, um amarafo, coloca ali uma vela, que teu pai não aguenta 7 minutos, eu tiro ele daqui. Mas o cão esqueceu de me avisar que macumba não pega em crente, irmãos. Quanto mais faz macumba para crente, mais eles engordam. Quanto mais faz trabalho para crente, mais eles dão glória a Deus, porque quem cuida de nós tem todo o poder dos céus e na terra e embaixo da terra. Meu pai chegou, abraçou a minha filha, beijou, abraçou a minha esposa, não chamava ele de pai, eu odiava meu pai. Dei a mão para ele e disse: tudo bem, senhor Antônio? E ele disse: tudo bem, meu filho. Quando nós chegamos no meio da sala, meu pai disse, irmão, sem nenhum constrangimento, medo, ele disse assim, bem alto para eu ouvir: Deus, tem misericórdia da vida do meu filho. Senta aí, senhor Antônio, fica à vontade. Meu pai olhou para mim e disse: filho, eu quero pedir licença para você por educação, mas eu quero fazer uma oração. Eu quero agradecer a Deus por ter me trazido até aqui, meu filho. Quando meu pai falou isso, eu pensei: jamais, jamais eu vou deixar meu pai rezar um Deus a qual não seja meus orixás, ainda mais em noite de festa. Não, meu pai não vai fazer isso. E abri a boca para pedir desculpa, e eu dizia: seu Antônio, tu tem tua religião, tu é a minha, aqui a minha casa não vai fazer isso. Mas eu disse para ele: seu Antônio, quando eu falei seu Antônio, ele disse: você vai deixar eu orar sim, viu? Porque o sangue de Jesus tem poder e me garante a vitória. Eu levei um susto tremendo, porque adivinhar pensamento
pensamento não tem pai de santo que adivinha. Saber o que você está pensando, não. Eu não conheço ninguém que pode fazer isso, mas só o Jesus dos crentes pode. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então olhei para o meu velho pai e disse: nossa, seu Antônio, o senhor está ficando bom, tá? Já aprendeu a adivinhar, já está adivinhando até pensamento. Mas o meu pai cearense, carrega bem o sotaque, disse assim para mim: não é adivinhação não, bichinho, é revelação. O Jesus que eu sirvo é o Deus do mistério. Eu pensei lá no âmbito de minha alma: só falta esse velho maluco descobrir que eu vou matar minha mulher, só falta ele saber disso. O meu pai apontou para mim e disse: filho, eu tenho dó de você. Você não vai mais tocar na tua mulher, nem na tua filha, porque Jesus me mandou aqui para te dizer: o sangue de Jesus tem poder. Ele vai salvar você, transformar a sua vida, porque você pertence a Deus. Terra se andará. A minha esposa parou, a minha filha tinha 10 anos, parou. Vô, o pai ia me matar? O pai não mata eu não, vô, né, pai? Você não mata eu não. A Lia falou: seu Antônio, o que é isso? Eu então tomei a frente e falei: senhor está vendo, seu Antônio, por que nunca eu vou ser crente? Porque você nunca vem na minha casa para tomar um café comigo, você nunca vem na minha casa para me fazer uma visita. Todas as vezes que você vem na minha casa é para falar esse negócio de crente. Eu odeio crente, eu odeio você. Sabe de uma coisa? Não é mais bem-vindo em minha casa, está assustando a minha família. Que papo é esse que eu vou matar? Tá maluco? E tentei falar alto para ver se quebrava aquela situação. E falei: sabe de uma coisa? Você não é mais bem-vindo em minha casa. Meu motorista vai te levar na rodoviária, no aeroporto, seja lá onde você quiser ir, mas na minha casa você não vai ficar. Saia de dentro da minha casa agora, porque senão eu vou pedir para os meus guias tirar o senhor pela orelha e jogar lá pro lado de fora, para você aprender a respeitar o local onde você está. Aqui é meu congá e quem manda sou eu. Meu pai olhou para mim e falou: nossa, e você hoje está atacado, hein? Que eu sei, essa casa está no nome da tua mulher. É para mim ir embora, Lia? E a Lia segurou no braço do meu pai e disse: sim, senhor Antônio, Jorge hoje está nervoso, fica tranquilo. Falei: o senhor não vai sair? Meu pai olhou para mim e falou: cabra, deixa de besteira, tu não conhece meu Deus. Eu falei: eu não quero papo com você, só quero que você saia agora, porque se não sair... Mas o meu pai olhou para mim e falou: deixa de besteira, veste, vá comprar carne para mim, que eu vou ficar aqui sexta, sábado, domingo, segunda, depois do almoço é que eu vou me embora, vice? A Veste, vai comprar carne pra mim. Falei: você vai ver a carne, velho. Não vai sair, vou chamar meu guia. Ele falou: então chama o teu guia então. Falei: vai se arrepender, quer ver só? Tranca a rua. Ué, cadê tranca a rua? Que eu procurei tranca a rua, mas estava do outro lado do muro. Porque quando o meu pai entrou dentro da minha casa, o capeta teve que sair. Aonde você entra, o diabo sai. Aonde você chega, o capeta sai. Ergue assim a tua mão e glorifica o teu Deus nessa noite. Ele merece honra, glórias e louvores para sempre. Tranca, tira esse velho daqui para ele aprender a respeitar pai de santo. Sabe o que Tranca falou? Se vira aí, porque eu não posso tocar no teu pai. Ele não está sozinho. Alguém anda com você, meu querido. Alguém está acampado a teu redor. Alguém está com você. Levante a tua cabeça e profetiza a tua vitória. Lá naquele lugar, Deus vai te dar vitória lá, porque Ele é contigo por onde quer que andares. O que eu faço? E ele disse: atira no seu pai. E eu saquei da minha arma para atirar contra o meu próprio pai. Irmãos, eu era frio e calculista. Tive 9 processos e 3 homicídios. Rapidamente levei a mão nas minhas costas e saquei da minha automática e eu destravei. Era aquelas argentinas, trava embaixo. Plá! Ela fez um barulho, meu pai percebeu, estava armado, eu ia atirar nele, mas o meu pai, irmão, sem nenhum constrangimento, andou até o fundo da sala e depois ele girou e ficou de frente comigo e disse: filho, eu sirvo um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Tenta fazer o que você está pensando. Jeová veio comigo. Eu olhei por cima do ombro do meu pai, na cortina, na parede, eu vi um braço com uma espécie de um facão desse tamanho na mão. Meu pai disse: o anjo do Senhor está comigo, meu filho. O anjo do Senhor está comigo.
Nisso ele deu um grito: demônio, eu vou orar com meus olhos fechados e você não vai se mexer, porque há poder no sangue de Jesus e no nome de Jesus. Eu fiquei paralisado, girei a cabeça para a janela para ver onde estavam meus orixás, todos pro lado de fora. Meu pai andou, chegou assim, irmãos, colocou a mão no meu ombro, meu corpo inteiro esquentou. Eu não sei se a orelha está em pé, mas meu pai orou no pé da minha orelha, e ele fez aquela oração cearense: ah, meu Pai Celeste, Jesus que eu amo e sirvo, muito obrigado, Jesus, porque tu disse que vai salvar esse cabra. Salva e transforma a vida dele, para a honra, glória do teu santo, poderoso e tremendo nome. E depois ele disse amém. Eu voltei ao normal. Falei: seu Antônio, o que está acontecendo? Ele disse: Aveste, vai comprar carne para mim, que eu estou aqui, Jeová está comigo. Eu falei: então o senhor me dá licença. Chamei um funcionário, falei: vai comprar carne para o velho. E meu pai disse mais: toda vez que eu chego na tua casa, meu filho, eu entro por uma porta, tu sai pela outra. Dessa vez o anjo do Senhor vai ficar lá na porta e tu não vai sair não, que eu preciso falar de Jesus para ti, viu? Falei: olha, seu Antônio, você fica aí, a Lia vai te dar atenção, mas eu vou precisar sair. Quando eu cheguei no carro, o tranca falou: se passar do portão, passa sozinho. Vai desprotegido, é melhor não ir. Não vai, porque o teu pai falou, tá falado. Eu disse: vem cá, vocês vão obedecer agora o velho ou a mim? Ele falou: é quem está com ele, é quem anda com ele que a gente tem que obedecer. Você olha de longe e vê um irmãozinho, pensa que ele vai sozinho. Mexe com ele para você ver o tamanho do anjo que está acampado. O servo de Deus, o servo de Deus. Cancelamos o trabalho, que transtorno, cancelamos. Eu, tomado pelo ódio, vou matar o meu pai pelas costas. Meu pai atrás de uma coluna conversando com a minha filha. Eu saquei da minha arma e tranca, vou pular, tira no teu pai. Por volta de 6 horas da tarde, irmãos, eu saquei da minha arma e levei no corredor. Eu calculei a altura da minha filha, a arma já destravada. E quando eu fui disparar por cima da minha filha do meu pai, eu pensei: os funcionários vão socorrer e levam o velho, dá tempo eu fazer o trabalho. Mas quando eu levei a minha arma, irmãos, eu vi um homem com meu pai que, sem nenhum exagero, o peito daquele homem era dessa largura, irmãos. E eu guardei a minha arma e falei: eu sou louco, meu pai é pobre, como que ele anda com um armário desse com ele? Que é isso? Desci na guarita onde estava o guarda lendo uma revista, tomei a revista da mão dele. Mas está despedindo? Era uma empresa terceirizada. Não está despedido, vou ligar agora para a empresa que você trabalha. Ninguém sobe a minha casa sem ser identificado. Meu pai tudo bem, mas entrou um guarda-roupa com ele lá e não foi identificado. E o guarda falou: que é isso, Jorge? Então ele entrou pelos fundos e subimos. Ele chamou um outro, nós subimos nós 3, chegamos beirando as piscinas. O meu pai estava assim com a minha filha e o cara do lado. Eu falei pro guarda: quem é esse cara aí? O guarda falou: seu Jorge, o senhor, me desculpa, o senhor está apontando para uma moita de mato? Falei: quem é esse rapaz aí? Desculpa, moço, eu te apontar, é que essa anta parece que não está te vendo, então eu estou te apontando, desculpa. Quem é esse rapaz aí? O guarda olhou em mim e falou: seu Jorge, eu não estou vendo nada. Tranca-rua disse no meu ouvido: é mágica de crente, só você está vendo. Era o anjo do Jesus dos crentes que estava com meu pai. Meu pai entrou no banheiro da piscina. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém está olhando. Mexeu na maçaneta da porta, tranca, falou: atira no velho. E eu levei a minha arma para atirar no meu pai dentro do banheiro. Mas para minha surpresa, o homem saiu na frente do meu pai. Eu guardei a minha arma e falei: meu pai deve pagar bem para esse cara, porque até dentro do banheiro o cara entra com ele. Aonde você estiver, a Bíblia diz assim: não temas, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aonde você estiver, até dentro do banheiro, as mãos do Todo-Poderoso estão sobre você, meu querido. Eu estava retornando de São Paulo após uma campanha, e aqui na Via Dutra, cerca de 4 horas da manhã, cansado, parei no posto para reabastecer o carro, a minha esposa e a minha filha dormindo, e eu então falei para o rapaz: aonde tem um banheiro? E ele disse: lá atrás. E eu então dei a volta no posto de gasolina, e quando eu estava dentro do banheiro, entrou 2 moços, e um deles disse assim: não mate o cara, só pegue a grana dele. Eu pulei dentro de um box do banheiro e falei: Jesus, me esconde na terra. Ô, sensação ruim, irmãos. E aquele moço veio com a arma e foi abrindo os boxes do banheiro. Pá, pá. Quando ele chegou, eu subi em cima do vaso e fiquei estatalado. Ele chegou, abriu a porta, pá, e foi pro outro, e eu nem respirei. Ele voltou e falou: cadê o cara? Sumiu. Vambora. E saíram os 2 correndo. Eu saí lá dentro do banheiro.
Cheguei no carro, paguei o combustível e fui embora para Lilia. Jesus me escondeu ali, até dentro do banheiro. O Senhor é contigo, é com você. Meu pai saiu dentro daquele banheiro e disse: filho, você parece que está me seguindo. Eu disse: não, senhor Antônio. Ele falou: pois é, Jesus veio comigo. E eu pensei: veio mesmo, olha o tamanho do cara. Meu pai entrou, meu pai foi dormir. 3 horas da manhã levantei, ponta de pé, entrei no quarto. Cheguei, coloquei minha arma no ouvido dele e pensei: nunca mais vai desafiar pai de santo. Olhei debaixo da cama, não tinha ninguém. Abri todos os guarda-roupas, armários, não tinha ninguém. Fechei a porta, apaguei o abajur, destravei a arma e coloquei no ouvido dele. Quando eu coloquei no ouvido do meu pai, mexeu nos pés da cama e eu resolvi dar uma olhada. O homem estava lá, irmãos. Aquele homem levantou bem devagar e disse: quer alguma coisa com ele? Eu disse: não, só vim ver se ele estava dormindo. Dá licença. Agora nada pode dar errado. Na sexta-feira da frente, coloquei a minha esposa e a minha filha no carro e vou em direção à Rua 8 fazer a maior estupidez da minha vida. Mas quando eu cheguei de frente à escola Castinalta, ali é uma escola ali no Jardim Campineiro, na Avenida 2, o que eu não sabia é que a mocidade da Santa Mônica, Jardim São Marco e Campineiro estava fazendo um grande congresso da juventude, abertura na sexta-feira. Quando eu cheguei de frente à escola, vou fazer agora a maior estupidez da minha vida. Meu pai tinha ido embora, agora nada pode dar errado. Uma semana tinha se passado, mas 6 horas da manhã, meu papai abriu a veneziana do seu quarto lá em São Paulo e disse: Deus, hoje está fazendo 7 dias que tu disse que salvaria o meu filho. Meu Senhor, eu não irei me alimentar enquanto não receber a notícia, Senhor, que tu salvou meu filho. O dia passou normal, mas 11 horas da noite, 23 horas, alguém ligou para ele e disse: papai, Jorgeval acaba de aceitar Jesus como Salvador da vida dele. 8 horas da noite, coloquei no carro, ali em frente àquela escola, a mocidade fazendo o congresso da juventude. A minha filha pediu um saquinho de pipoca. Quando eu estava comprando o saquinho de pipoca, eu ouvi dentro daquela escola, os irmãos estavam cantando o hino 36 da harpa cristã, que diz assim: olha, da linda pátria estou bem cansado estou. E chegaram no coro desse hino. Diz: oh, quando é que eu vou? Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor. E quando eu ouvi esse hino pela primeira vez na minha vida, eu senti paz no meu coração, eu senti algo gostoso. E agora, irmãos, eu quis entrar naquele lugar, mas Tranca-Rua disse: sai daqui, é coisa de crente. Eu me apavorei, saí rápido dali. Cheguei na casa da minha irmã, deixei a Lia para trás, a Gi para trás, o carro para trás. Eu queria era sair dali. Agora eu cheguei na casa da minha irmã, empurrei o portão para entrar apavorado, mas quando eu empurrei o portão, ele não foi. Simplesmente ele desapareceu. E eu ouvi uma voz que eu nunca vou esquecer na minha vida. Uma voz calma me chamou pelo nome e disse: Jorge, hoje você caiu nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Saltei para trás, saquei da minha arma e falei: quem é você? E aquela voz bem na minha frente me disse: eu sou o Jesus dos crentes, e a tua vida será transformada. A minha reação foi em correr. Eu atravessei a avenida ao contrário, e quando eu cheguei do outro lado, Tranca-Rua bradou, colocou a mão assim e disse: para, por que você está correndo? Eu falei: sei lá, ouvi uma voz, Jesus dos crentes, um povo esquisito, eu quero sair daqui. Ele disse: não, o que você viu foi mágica, crente fez mágica para você. Eu virei para trás, tinha um irmão na porta da escola e ele acenou, ficou sorrindo, ele viu correndo. Tranca-Rua, quando ele está tirando sarro de você, volta lá, quebra a cara dele, eu vou providenciar alguém para tirar fotos e amanhã vai sair assim nos jornais. Pai de santo, batem crente na porta da igreja. Marchei na direção daquele servo de Deus, me aproximei dele, frio e calculista, confiava em algumas coisas. Cheguei nele e falei: cara, meu guia falou que tu fez uma gracinha comigo, por isso eu vou quebrar a tua cara aqui, ninguém vai me impedir de fazer isso. Ele olhou para mim e falou: eu não fiz nada para você, mas tem uma coisa, não tenho medo de você. O sangue de Jesus tem poder e me garante a vitória. Eu observei, a gravata dele estava solta. Como eu sou canhoto, eu pensei: eu seguro com minha mão esquerda, giro
tiro e com minha mão direita uma bolachada só. Como fiz artes marciais muito tempo, sabia brigar, sabia pegar, fiz esse movimento para pegar embaixo da garganta dele. Mas quando eu fiz esse movimento, eu não sei explicar para os irmãos, aquele irmãozinho se abaixou, e quando ele se abaixou, de baixo para cima ele pegou fogo e tornou-se uma tocha humana. Eu não sabia que crente pega fogo, irmãos, mas crente pega fogo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando ele incendiou-se, eu fiquei olhando nas minhas mãos e disse: toma, cego, mexeu com o pai de santo, vai morrer queimado. Eu pensei que era eu que tinha colocado fogo no crente. Fiquei olhando para minhas mãos. Nossa, como que eu consegui fazer isso? Nisso, irmãos, 2 riscos brancos do céu, e eu tentei visualizar. Levei uma cacetada na cabeça, que só não morri, porque Jesus tinha e tem um plano na minha vida. Eu caí de barriga para baixo, virei de barriga para cima, fiz esse sinal, levei na minha bola de prata, esse no meu São Jorge Guerreiro, e gritei: Pai Quinca da Angola, me tira daqui. E quando eu gritei: Pai Quinca da Angola, me tira daqui, irmãos, eu vi que Pai Quinca correu, Zé Pilintra correu, todos os orixás correram, e eu gritei: Pai Quinquinha! Pai Quinquinha caiu fora. O crente voltou nele novamente e tentou me acalmar. Disse: calma, cara. Eu falei: calma, Cacilda, tu é mais feiticeiro do que eu. Tu virou numa bola de fogo, alguém me deu uma tijolada por trás, quase me mata. Que tipo de mágica é essa? E ele disse: você não pode tocar no crente. O crente tem a marca do sangue de Jesus. Você não pode tocar no crente. Eu disse: moço, faça alguma coisa por mim. Meus orixás correram, eu não sei porquê. Eu tenho que fazer uma loucura. Tenho que matar a minha esposa e a minha filha para os demônios. Faz alguma coisa por mim. E ele disse: se você abrir o teu coração, aceitar Jesus como teu amigo, eu te garanto a vitória, porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, moço. Eu falei: me dê 1 minuto. Fiz uma retrospectiva do meu passado e pensei: até hoje drogas, cadeia, polícia, minha grana nunca me fez feliz. Sou casado, não posso sequer conversar com a minha mulher, isso não é vida. Agora vou ter que matar a minha filha, que estupidez. Quem sabe o Jesus desse povo aí tem poder mesmo, quem sabe? Levantei as minhas 2 mãos e disse: crente, se esse teu Jesus me transformar igual a você, se ele não deixar os demônios me matar e ele cuidar de mim, eu aceito ele como meu amigo a partir de agora. Levantei as minhas 2 mãos para o céu e aceitei o maior homem da história, Jesus Cristo de Nazaré. Alguém foi correndo chamar o pastor Antônio. Pastor Antônio chegou, levou as mãos em minha cabeça e disse: moço, você sabe o que está fazendo? Eu disse: eu acho que eu estou virando crente. Ele falou: você está aceitando a Jesus? Levou a mão na minha cabeça, aquele turbante que eu usava, que eu aparecia lá no Domingão do Faustão fazendo previsões. Lembra quando eles levavam alguém com a cabeça coberta e os pais de santo adivinhavam quem estava ali por trás? Quantos Domingão fiz? Aquele turbante pesava quase 3 quilos, somente ele. E quando o pastor levou a mão na minha cabeça e disse: Jesus, liberta esse homem, que a mão do pastor encostou no meu naquele turbante que eu usava, ele voou longe. Todas as guias de Nagô, de Merei, de Agdá, de Ebô, de Ababaloê começou a pular do meu corpo, dos meus dedos, anéis, o símbolo que eu usava de Oxóssi na minha camiseta, na minha roupa, voou longe. E ele pegou assim na minha mão e disse: moço, levanta. Quando ele disse: moço, levanta em nome de Jesus, não era mais eu era um cara pesado, um cara estranho, um cara esquisito. Eu agora parecia um garotinho de 15 anos, e eu comecei a gritar dizendo: crente, que mágica é essa? E ele disse: as algemas do pecado estão caindo, e agora você é nova criatura, você agora é liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Alguém chegou com a minha esposa, e a minha esposa me abraçou e disse: Jorge, o que você está fazendo? Eu disse: estou virando crente, Lia. Ela falou: Jorge, eu também quero ser crente. Os irmãos oraram e a minha esposa também aceitou a Jesus. A minha filha disse: pai, o vô levava eu escondido na igreja, pai. Eu até já canto lá no conjuntinho das crianças. A minha filha já era cristã e eu não sabia. Aqueles irmãos oraram por nós, vamos embora. Eles prometeram que no outro dia ia em nossa casa, mas eu cheguei na entrada de minha casa, chamei meu segurança e disse: ninguém entra, ninguém sai. Se não der 10 horas e eu não acordar, você me manda chamar, que eu preciso falar com todos vocês. Busca os funcionários que estão de folga. Eram 9 pessoas que trabalhavam somente em minha casa, e disse: olha, eu quero todos vocês, filtra as ligações de telefones, não falo com ninguém, ninguém entra, ninguém sai. Amanhã de manhã a gente conversa. Saí com o carro, cheguei, irmãos, eu estava usando o carro da Lia
Lia naquele dia. A chave principal da porta principal estava ali naquele chaveiro. O que eu me lembro que eu dei somente a primeira volta. Quando eu dei a primeira volta na porta, eu tenho a impressão que alguém jogou de dentro para fora um saco de areia, irmãos, de uma explosão. Mas no susto eu gritei: Jesus, o crente falou que no teu sangue tem poder, Jesus. Nem um arranhão levei, nem eu, nem minha esposa, nem minha filha. A Lia falou: Jorge, tem uma noiva com você. Quem é que anda de branco com você? Eu falei: Lia, só pode ser o Jesus dos crentes. Foi ele que veio conosco agora. Olhei aquele monte de imagem e disse: eu vou queimar e quebrar todas vocês no nome de Jesus. A Lia falou: não, Jorge, para com isso. Amanhã os crentes vêm aí e mexem, não vamos dormir. Eu falei: não, Lia, se não dá certo, amanhã eu vou lá e mato o crente. Porque o crente falou que eu agora posso todas as coisas em Jesus que me fortalece, então eu vou encarar. Ela já estava me convencendo a deixar para o outro dia. Quando eu ouvi, a minha filha ouviu e a minha esposa ouviu, no meio das duas piscinas, irmãos, como se fosse um animal andando de ferradura no asfalto. Eu sabia, tranca-rua vai tomar minha cabeça, ele vai me explodir. Eu tirei a cabeça para lá de fora da porta, aquele terrível demônio vinha aproximando, me deu assim uma coragem. Eu gritei: tranca-rua, o crente falou que o sangue de Jesus tem poder. Foi o crente que falou. Ele parou. Quando ele parou, eu falei: você tem medo dessa frase, né? O sangue de Jesus tem poder. Ele pulou o muro, foi embora. Eu disse: toma, cego, o sangue de Jesus tem poder e eu estou com Jesus agora. Quando o tranca-rua correu, irmãos, eu agora criei coragem, peguei aquele monte de imagens, aquelas coisas que eles chamam de roupa de santo, roupa de Naigô, de Mirei, de Agdá, de Ebô, de Ababalô, de Xangô, da Humana, que tudo aquelas coisas nada. Levei tudo lá para fora. Eu tinha o chamado São Cipriano. No Brasil só existe 7 desses livros. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, assinado pelo próprio Satã, esse livro tem 20 páginas, pesa de 10 a 15 quilos e custa $115 mil, cerca de 250 mil reais é o preço desse livro. No Brasil, ele tem 20 páginas e pesa quase 15 quilos. No Brasil só tem 7. Só se eles arrumaram mais um. Só se fizeram a copa de mais um. Porque o de número 4, aquele livro não queima. Você pode atirar a capa e a contracapa dele é de ferro. Não entra um projetil ali, não entra. Bala não entra naquele livro e não queima. As folhas de amianto. O de número 4, eu só tenho as placas de ferro para servir de testemunho. Tudo enferrujado. Está lá no fundo de casa. Aquele livro não queima. Quando eu coloquei fogo, ele levantou do chão. Falei: pode voltar no nome de Jesus. Ele, falei: isso. Foi lá, coloquei mais um arquivo, falei: no nome de Jesus. Queimei no nome que é sobre todo nome. O nome santo, maravilhoso, tremendo e temido em toda a terra. Jesus Cristo de Nazaré. Peguei aquelas roupas, levei tudo lá para fora, roupa de Naigô de Mirei, levei tudo lá para fora. Peguei um vidro de álcool, salpiquei em cima daquelas imagens. E peguei um isqueiro, um pedaço de papel e um fósforo. O isqueiro eu não me lembro bem. E quando eu estava acendendo aquele pedaço de papel, a Lia deu um grito e disse: Jorge. No que a Lia disse Jorge, eu virei para ela e falei: calma, Lia, tá maluca? Por que dando esses gritos assim? Ela falou: dá uma olhada. Que eu olhei no fundo da nossa casa, eu vi milhares e milhares e milhares de demônios. Os 3 que eu trabalhava conhecido como orixá de cabeça, chifrou a mão desse jeito assim, bad boy, assim, hang luz. E ele apontou para mim e disse: olha na tua mão esquerda. Eu disse: eu sei o que eu tenho em minhas mãos. Ele falou: não parece. Nas tuas mãos tem a marca onde você mordeu para me dar sangue. E se após o culto você quiser matar a tua curiosidade, pede para dar uma olhadinha nas minhas mãos, você vai perceber as marcas. Ele disse: na tua mão tem a marca, você é meu. Me mostrou um livro grande, disse: teu nome está aqui, você é meu. Para com esse negócio de crente. As imagens que você quebrou, tu vai comprar todas novamente. E você vai saber quem é. Tranca-rua das almas. De hoje em diante você vai saber quem sou eu. Eu comecei a tremer, irmão. Tinha trabalhado com eles 27 anos de minha vida. E quando eu comecei a tremer, ali deu um outro grito e disse: Jorge, olha para trás. E eu me virei onde deveria estar. Minha casa tinha desaparecido e eu vi milhares e milhares de seres de branco. Os anjos do Senhor estavam ali derramados. A Lia deu um grito e se agarrou comigo. A gente pacotou no chão porque eu era muito magro. E agora eu tampei a boca de Lia, acalmei e falei: Lia, para. Nós estamos tendo uma visão biopsicológica. Uma visão, se você olhar e ver uma lâmpada balançando, a lâmpada não está balançando, a imagem está sendo formada no teu subconsciente. Se você olhar e ver lá um trem lá, você não está vendo não. A imagem está aqui. Eu tentei acalmar a Lia, dizendo: calma, é uma visão biopsicológica. Assim, você precisa acalmar o teu psicológico, Lia. Aí eu tirei a mão e falei: Lia, por que você está gritando? E ela disse:
disse: Jorge, tem um homem atrás de você. Eu disse: um homem? Ela falou: é, tem um homem com a roupa de fogo atrás de você. E eu girei, tinha um varão em pé, a roupa daquele varão, um brilho tremendo, e um letreiro que eu nunca vou esquecer na minha vida, estava escrito: o Senhor dos Exércitos. E quando eu li Senhor dos Exércitos, aquela voz disse assim para mim: queima no meu nome. E eu acendi aquele papel e falei: tranca-rua é no nome de Jesus. E queimei no nome que é sobre todo nome. Quando pegou fogo, aqueles seres de branco voaram, e houve uma tremenda guerra no fundo da nossa casa. E eu fiquei liberto pelo poder do sangue de Jesus, do sangue de Jesus e do nome de Jesus. Ficamos de pé em nome do Senhor. Oh, aleluia. Nevácia andarabás, como a neve esterra cambalaia. Daquele dia em diante, o Todo-Poderoso me tomou em suas mãos. A Globo me processou, irmãos. Eu estava gravando Avante. Foi a última novela que eu participei, com um salário de $70 mil por mês. Eles me processaram com $720 mil por contrato. Agora eles tomaram a minha casa, tomaram a minha mansão, tomaram os apartamentos, tomaram o avião, tomaram o iate, tudo era deles. Tudo eles levaram, mas na minha alma nunca mais eles tocaram. Porque eu peguei uma Bíblia e hoje sou crente lavado e comprado com o sangue de Jesus. Meu iate estava aqui, custando 820 mil. Recebi uma ligação, exatamente 20 minutos, eu estava devendo 120 mil reais. O que aconteceu? Tudo era deles. Mas eu me lembro que a minha velhinha me abraçou e disse assim: Jorge, eu quero te dizer duas coisas. Eu costumo dizer, irmãos e pastores, sem hipocrisia, a minha esposa é 90% do meu ministério. É a maior testemunha viva, foi minha velhinha. Porque ela me abraçou e disse: Jorge, eu quero te dizer duas coisas. Nós dois somos novos e nós dois vamos trabalhar e Deus vai cuidar de nós. A segunda, nós vamos para debaixo de uma ponte, Jorge, mas nunca mais nós vamos usar nada que o diabo nos deu, porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Tirou toda a sua joia num valor de quase $3 milhões que estava na Caixa Econômica, e pagamos todas as nossas dívidas. E para encerrar o meu testemunho nessa noite, o dinheiro que sobrou foi um passe de ônibus para mim do escritório da Globo de São Paulo até em casa. Foi o dinheiro que sobrou, mas eu cheguei em casa feliz. Fomos morar numa casa que tinha 6 suítes. Agora fomos morar numa casa que não tinha nem colchão para a gente deitar. Mas Deus começou a usar os seus servos. E hoje eu posso chegar aqui diante dos senhores e dizer, bem alto para o diabo ouvir: ser crente é a coisa mais gostosa da face da terra. Hoje vou para onde quero, vou para onde bem der na minha cabeça. E eu posso nessa noite aqui bem alto dizer: sou mais do que vencedor, sou livre, sou livre, sou livre.